tudo bem? A gente tem um convidado especial para nossa aula hoje. Vocês já estão vendo aqui atualidades e eu recebo o professor Zeca. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos lá, Zeca, seja bem-vindo à minha aula de Obrigado. atualidades. É fazer uma essa honra, parceria novamente. Uma honra recebê-lo aqui comigo, né? Da outra vez a gente fez só pro terceiro ano, agora todo mundo vai ter essa dobradinha. Zeca News. Isso aí. Se quiser é só marcar a gente no Instagram. Bora lá. Falando hoje sobre todo o processo de regionalização e até mesmo essas interferências sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo. Infelizmente os impactos têm sido incalculáveis e o Brasil tem se destacando de uma forma negativa aí nos últimos dados. Inclusive, somos o segundo país com maior número de casos notificados no mundo. E aí a gente pode falar um pouquinho de outras novidades, né? De news no mundo, no Brasil, com Zeca News. E é associando essa parte da geografia. Exatamente. Vocês devem ter visto algumas questões já nos últimos boletins, nas últimas informações que a gente tem tido a respeito de fake news. Estão ligados nessa questão? Zeca, pode falar um pouquinho? Inclusive nós tivemos aí nessas últimas semanas a operação que apreendeu empresários, blogueiros e até cargos políticos, pessoas ligadas a cargos políticos, em decorrência da operação das fake news. Nós sabemos que as fake news elas geram um impacto imenso em toda a sociedade e inclusive é uma das grandes apostas dos principais vestibulares para o tema de redação. Exatamente. E aí, a gente já faz uma relação com isso que a gente vai tratar. A Covid-19, sempre que vamos buscar informações sobre elas, temos que buscar informações em lugares adequados. Então, a primeira dica que eu trago para vocês, site do Ministério da Saúde. O Zeca ainda me questionou, mas professora, será que lá não temos dados que estão abaixo dos números reais? Então, nós temos um problema de subnotificação, porém, os dados que lá são encontrados são confiáveis. Quando a gente fala de fake news, é não aceitar qualquer informações que não tenha a fonte, que venha de lugares que muitas vezes não são confiáveis. WhatsApp, Sim. Facebook, Instagram, é importante conferir as informações que vocês recebem. E o avanço das mídias sociais, redes sociais em si, os grupos de família e por mais que nós tenhamos, isso aumenta essa propagação de fake news. E infelizmente acaba impactando e até mesmo dificultando os agentes de saúde, as organizações de saúde, quanto às medidas corretas de tratamento. Já foram noticiadas milhares de notícias de tentativas de cura ou até mesmo tratamento da Covid-19 que impactam diretamente tanto o Ministério da Saúde aqui no Brasil quanto a OMS. Que é o órgão mundial que cuida de tudo isso. O Zeca abriu aqui falando sobre o Brasil estar, entre aspas, atrasado em algumas questões ambientais do mundo. Zeca, você pode falar mais sobre isso, por favor? Claro, inclusive na última semana, Kátia, saiu o relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. E uma triste notícia, o Brasil vem aí caminhando na contramão em relação aos impactos ambientais. Enquanto alguns países vêm apresentando uma drástica redução na emissão de gases poluentes, entre eles os mais industrializados, países da União Europeia, o próprio Estados Unidos e a China, o Brasil vem aumentando a emissão de metano, desmatamento, inclusive em relação às queimadas. Exatamente. Então, desde o governo que começou no ano passado, a gente tem acompanhado mudança na legislação, dando uma maior abertura para acontecer essas questões aí que são muito prejudiciais ao meio ambiente. Nós ainda não mudamos a nossa mentalidade em relação à sustentabilidade ambiental. Precisamos pensar nisso. Fiquem ligados. Agora, eu acho que a gente pode chegar num assunto aí que mexe um pouquinho com as pessoas, né? Vamos falar de racismo? Falar de três notícias muito tristes que chocaram a população, não só brasileira, como também em âmbito global. Primeira delas, nos Estados Unidos, o caso que foi aí efetuado pela polícia dos Estados Unidos mediante um segurança que foi confundido com uma pessoa que teria cometido um crime e acabou morrendo, muito em função da inadequação do comportamento do policial. Vocês têm visto isso?
isso? Acredito que muitos já visualizaram, até porque vários vídeos pesados, inclusive, vêm circulando em redes sociais. George Floyd, um ex-atleta, né, Sim. que acabou passando por toda essa situação de ineverência e demonstra o racismo que ainda persiste. Infelizmente, em massa nos Estados Unidos, como a gente vem percebendo aí desde as lutas de Martin Luther King, como também todo o propósito da atualidade. Claro. E gerou inúmeros impactos no país, incêndios, rebeliões e até atos de manifestações contra essa segregação que persiste no país. Isso. Eu gostaria de fazer uma relação aqui para quem assiste o seriado Orange is the New Black. Nós temos uma cena muito parecida que já aconteceu, né, a gravação há quase 4 anos, mas que uma detenta também foi, teve aí um policial no pescoço dela e ela acabou sendo asfixiada. Então não é uma questão nova, é uma questão muito antiga, mas que persiste. E no Brasil, Zeca, a gente teve reflexo disso. No Brasil nós tivemos 2 casos extremamente preocupantes. Em um deles, da campeã do reality show Big Brother Brasil, a Thelma, que realizou uma live na última semana e recebeu diversos comentários racistas de quem estavam acompanhando. Comentários extremamente tristes, que infelizmente afeta aí em toda essa base de preconceito, de intolerância em meio à nossa sociedade. Fatos que já haviam sido registrados com outros artistas, outras personalidades do Brasil. Entre elas a Thaís Araújo, a atriz, e até a Maria Júlia Coutinho, que ressalta todo esse processo de racismo crescente no território. Isso. Mas teve um outro caso também, qual foi esse, relacionado... Inclusive, você falou da Thelma, relacionado o menino Adriel, aquele menino de 12 anos que no seu Instagram fazia propaganda de leitura, falava sobre os livros que ele lia e num discurso de ódio acabou recebendo uma mensagem privada de uma pessoa muito mal intencionada e desafiando, colocando aí muito o seu veneno odioso sobre o garoto, que recebeu um apoio enorme por parte de variados artistas, inclusive a Thelma fez lá a sua contribuição para o menino não abaixar a cabeça, não desistir. E ele também teve um posicionamento muito bacana em relação a isso. A gente pode começar a discutir também sobre liberdade de expressão e aí a gente pode ir muito longe, mas não é o objetivo aqui, Zeca. Sim, sem dúvida. Tem várias notícias, né, que é importante aí vocês acompanharem. Entre elas, o cenário geopolítico em Hong Kong, todos os fatores que vêm acontecendo no conflito Irã, Estados Unidos em meio a embarcações da Venezuela. Mas enfim, hoje nosso assunto é voltado aí à Covid-19. Isso. Que, sobre os dados atualizados em relação ao território brasileiro, nós iremos trabalhar todo o processo de regionalização. Segundo ano já trabalhou este conteúdo em geografia e o terceiro ano vem abordando aí comigo nas últimas aulas da Frente 2 sobre todo o processo de regionalização no território brasileiro. Então isso fomenta ainda mais toda essa característica do nosso país e toda a base de regionalização do espaço brasileiro. Isso. E a pergunta, desculpa te interromper, a pergunta que surgiu a partir daí foi: como e por que em regiões diferentes do Brasil os casos de Covid estão acontecendo de forma diferente? Por que as manifestações a partir dos governantes estão sendo diferentes e também por parte da população? É por isso que a gente traz o quesito, a parte de geografia, para falar sobre essa regionalização e fazer esse link. Como a Covid está atuando, entre aspas, Sim, em cada região do Brasil. Nós sabemos que, infelizmente, ela vem atuando infelizmente, em relação aos dados, de modo diferenciado. Inclusive, até as providências tomadas pelo poder público, elas são diferenciadas. Alguns estados adotaram o lockdown, que é todo o processo extremo de isolamento, e outros estados, como é o caso de São Paulo, a cidade de São Paulo, a nossa cidade global, nossa mega cidade, ela antecipou feriados, justamente para evitar a adoção do lockdown e acabar impactando ainda mais todo o cenário econômico. Isso. Lembrando, Kátia, que também na última semana nós tivemos uma pesquisa realizada por uma grande empresa de investimentos, onde, em razão da crise sanitária que o Brasil e o mundo vem passando, vários investimentos, vários investidores têm cortado relações com o território brasileiro. E isso
reacende toda a preocupação em relação à economia e até mesmo em relação ao mercado de trabalho, ao desemprego que pode crescer ainda mais. Isso. E pensando em cortando, o Trump, né, presidente dos Estados Unidos, também colocou uma medida que os Estados Unidos não recebem mais passageiros vindos do Brasil, porque estamos aí em 7º lugar na mortalidade da Covid. Então, se você pegar a Covid no Brasil, você tem mais chances do que a maioria dos países do mundo de morrer, Zé. E até uma pesquisa extremamente preocupante da Universidade de Washington acredita que até agosto, em um intervalo aí de pouco menos de 90 dias, nós teremos uma margem de 125 mil óbitos dentro do território brasileiro. Esperamos que essa pesquisa não se confirme, mas infelizmente os dados são extremamente preocupantes. Sim. E o Brasil vem aí apresentando dados de confirmações de óbitos acima de 1.000 casos por um intervalo de 24 horas aí. Lembrando que o país que tem o maior número de casos é os Estados Unidos e já ultrapassou o número aí dos 100 mil mortos, né? Isso. Inclusive você pode estar perguntando, mas espera aí, por que os Estados Unidos têm o maior número de casos e está restringindo a chegada de brasileiros, a ida de brasileiros para o seu território? Justamente por isso. O próprio Estados Unidos relata que há no Brasil uma série de notificações, subnotificações muito grande. E que esse número pode, inclusive, aí ser 3 vezes maior do que o número apresentado. E não pensem vocês que a subnotificação é apenas porque o poder público não está cuidando dessas notificações, mas porque a gente não tem o número de testes adequados. Se a gente for buscar um teste, mesmo aqui em Cuiabá e Várzea Grande, é muito difícil para conseguir, galera. E isso é um problema. Aí a importância de se manter isolado. Bom, Sim. Falando sobre o assunto em si, a gente precisa recapitular a base de regionalização. Todos vocês tiveram esse conteúdo em geografia lá no ensino fundamental e há um aprofundamento agora no ensino médio. Oficialmente, Kátia, o Brasil é dividido em 5 regiões política e administrativas. Essas regiões são justamente divididas, regionalizadas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi aí criado no Estado Novo de Getúlio Vargas, um departamento que formulou toda a base de regionalização do território brasileiro, justamente para quê? Para auxiliar o poder público nesse processo administrativo. Porém, esta é a regionalização oficial, utilizada para dados estatísticos e todas as outras apresentações do nosso território. Mas nós temos também outras 2 regionalizações no território brasileiro, sendo elas os 4 Brasis, regionalizada por Milton Santos e Maria Laura Silveira, muito bem, onde o território brasileiro é dividido em 4 grandes regiões: Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e Concentrada, onde Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira debate justamente esse impacto da Covid-19, que está relacionado ao perfil técnico-científico informacional. Lembram da terceira revolução industrial? Ou seja, essa desigualdade na distribuição de recursos em meio ao território brasileiro. Não é oficial, como também a regionalização determinada por Pedro Pincha Geiger em 1967. Regionalização essa onde o Brasil é classificado em 3 grandes regiões geoeconômicas: Centro-Sul, a mais desenvolvida, Amazônia e Nordeste. Nordeste também sendo subdividida em 4 domínios naturais: o Meio Norte, o Sertão, o Agreste e a Zona da Mata. Então aqui, ó, só para clarear toda essa base, são muitas informações, mas para acabar de uma vez por todas com todo aquele perfil de que o Nordeste é seca, pobreza e desigualdade. Nós temos 4 domínios naturais e grande parte dessa extremidade, desigualdade e pobreza se concentra justamente nessa área em vermelho, que é o sertão nordestino, do domínio do clima semiárido e até mesmo de fatores como a caatinga, desigualdade social em massa, que justificam essa probabilidade que vem atingindo aí o Ceará em casos da Covid-19.
eu quero destacar para vocês aqui em relação ao Nordeste, a região, então, por onde começou a nossa colonização, então aquela que carrega as marcas mais antigas, né, do nosso território. Então, o Nordeste, essa região que hoje está sendo muito assolada também pela Covid-19 e é a primeira região que a gente tem de colonização. Eu quero destacar também que aqui nessa divisão do Milton Santos, Zeca, em 3... Em Pedro Pinchas. Pedro Pinchas, a gente está, ó, metade do Mato Grosso, uma parte na região da Amazônia e uma parte na região do Centro-Sul. A gente já vê dentro do nosso território mato-grossense essa divisão também, entre aspas, de um lado mais desenvolvido na questão técnico-científica e a outra mais relacionada à questão agrária, agropecuária, certo? E para destacar, só para encerrar esses 4 mapas que a gente trouxe aqui, que o professor Zeca contribuiu para nós, a gente utiliza a regionalização do IBGE em 5, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Sim. A partir disso aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Covid-19. Sobre os dados e até mesmo em relação às estruturas de hospitais e os principais centros urbanos do Brasil. Hoje nós percebemos que muitos estados da região norte, entre eles aí o Pará e o Amazonas, vem apresentando colapso no sistema de saúde. Exatamente. Que são aí áreas de grandes vazios demográficos, áreas onde a acessibilidade, centros de saúde, o isolamento de muitas comunidades acaba afetando em todo esse propósito da Covid e da assistência médica também. E a gente já faz uma comparação com a questão indígena, né? Se eu comentei que o Nordeste foi a primeira região a ser colonizada, então lá nós temos o menor número de populações indígenas. A região Norte, que chega o homem branco por último, é o local onde nós temos mais populações indígenas, a né? população nativa do Brasil, que também vem sendo aí vítima da Covid-19, tá? Muitas reservas indígenas vêm aí sendo ameaçadas em decorrência da forte transmissão do coronavírus. Isso, mas pra gente já caminhar pro final dessa nossa aula, nós vamos falar, percebam, atenção, ok? A data aqui desses dados é 29 de maio, tá? O site do Ministério da Saúde, ele é atualizado todo dia com os dados das 19 horas. Então, você entrar no site do Ministério da Saúde hoje, você vai ter o número do dia anterior às 19 horas. E assim você pode ir acompanhando a evolução desses dados. Quando você estiver assistindo esse vídeo, vá agora lá no site do Ministério da Saúde e repare nesse número. Que número vai ser esse? Nós estamos 29 de maio com 189.476 casos recuperados, ok? Mas e o número de óbitos, Zeca? O número de óbitos é um número altíssimo, acima de 27 mil óbitos dentro do território. Lembrando também que é sempre importante destacar que aos finais de semana os dados eles não conseguem ter uma atualização exata, até mesmo pela demora em relação às secretarias de saúde estaduais. Vocês podem observar que geralmente na terça-feira a proporção de números de casos confirmados e de óbitos ela tem uma aceleração muito grande, mas justamente por essa demora, por esse impasse nos registros de óbitos. Do final de semana. Isso. E o que eu quero destacar para vocês aqui é a letalidade. No Brasil nós temos um índice de letalidade e de mortalidade da Covid muito alto se comparados com outros países do mundo. É aqui a gravidade do nosso problema. Além do colapso do sistema de saúde, o quanto essa doença está matando, pessoal, é gravíssimo mesmo. E para chegar aqui nos dados da regionalização, no site do Ministério da Saúde, esses dados podem ser muito bem detalhados, ok? Eu trouxe aqui as informações muito gerais para vocês verem. Como dissemos, o Brasil é dividido em Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste e Sudeste. É aqui que nós podemos fazer a comparação segundo as regiões para poder entender como que esses casos estão agindo, reagindo de acordo com a região do país. Isso aí, e como também é um preparo de cada localidade para lidar com esse tipo de impacto e até mesmo as deficiências de atendimento. Exatamente. Nós percebemos nas últimas notícias
a agenda de inauguração de hospitais de campanha que vem sendo modificadas e isso infelizmente afeta no tratamento e no atendimento à população. Só para encerrar, destaque positivo para o estado de Mato Grosso, a inauguração do Hospital Metropolitano em Várzea Grande. Destaque negativo, e aí prefeito. Nós temos também, a partir dessa segunda-feira, dia 1º de junho, uma flexibilização em relação ao atendimento, à abertura de bares, restaurantes e até mesmo de shopping centers da capital, que preocupa muito, porque a região metropolitana de Cuiabá, que inclui aí Cuiabá, Várzea Grande e outras cidades próximas, vem apresentando uma elevação no número de casos confirmados e no número de óbitos. Isso, então se o prefeito abre o shopping, você tem que ter consciência de não ir ao shopping. Fique em casa. Galera, claro, de costume, vocês têm tarefa, né? Qual vai ser a tarefa, professora de atualidades? Você vai escolher uma das regiões, a gente pode chamá-las de macro-regiões. Isso, pode macro-regiões, centro-oeste, sul, sudeste, norte ou sul. E você vai escolher, então, falar sobre os casos e como o poder público está agindo em relação à Covid-19. Um texto de, no mínimo, 15 linhas, ok? Muito Professor bem. Zeca, eu agradeço imensamente a participação e eu espero que os alunos gostem da nossa aula. Eu que agradeço o convite, tá um prazer imenso estar aqui com vocês. Lembrando que o 2º e 3º ano já ministro aula aí pelas aulas gravadas, vamos começar com outra modalidade também, mas o 1º ano deu para matar um pouquinho da saudade, já que nesse processo de aulas gravadas eu não tenho feito aula com vocês, tá? Foi um prazer imenso. Chame sempre pra gente fazer um bate-papo em relação a tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo. E no mundo. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Tudo de bom e fique em casa.